Audi A4, motor 1.9 TDI, letras AVF. Este modelo, esta unidade é do segundo semestre de 2004. É praticamente das últimas unidades desta versão. Queixa do cliente. O cliente trouxe a carrinha porque a luz do cheque, a luz da avaria do motor, estava acesa. Segundo o relato do cliente, ele já tinha tentado resolver este problema e eu quero acreditar que houve uma falha de comunicação entre a oficina e o cliente por aquilo que o cliente entendeu ao fazer a substituição do radiador principal de água, e nós vemos que ele é novo. Okay? O cliente disse que colocou a semana passada e que o problema estaria resolvido. O que é certo é que a luz voltou a acender. Obviamente que o cliente não ficou muito satisfeito pelo facto da luz ter voltado a acender, porque a expectativa dele é que iria colocar o radiador e que o problema estaria resolvido. Mas eu quero acreditar que nenhum profissional deste setor acredita que a luz do motor estaria acesa devido a um dano ou uma falha no radiador principal da água. Pronto, o radiador principal do sistema de arrefecimento de todo o motor, radiador de água, como a maioria das pessoas o conhece. Eu quero acreditar que, devido à acumulação e contaminação do circuito de arrefecimento de todo o motor com ferrugem, que ele tinha uma fuga e por isso é que o substituir. Pronto, eu posso tirar aqui a tampa do depósito e vocês podem ver a acumulação, a degradação do circuito. Pronto. O circuito internamente, tudo que são ligas metálicas, estão assim. Pronto. E até tubos de borracha, atenção. Ora bem, o cliente sabia que a avaria que tinha era referente à temperatura do motor, sim senhor, sensor de temperatura do motor, este componente aqui. Nós fizemos a substituição pelo original, este aqui é o original de fábrica, neste momento ele está substituído para outra versão de sensor, juntamente aqui com o ringue de vedação, e o problema ficou resolvido. Pronto. Portanto, o problema do carro não era o radiador. Eu quero acreditar que houve uma falha de comunicação entre o proprietário e a oficina e que o proprietário ficou com a expectativa que o radiador iria resolver o problema, mas não, porque a luz do motor nunca iria acender por um dano no radiador principal do circuito de arrefecimento do motor. O mesmo não possui diagnóstico conectado à unidade de comando do motor, mas sim uma avaria aqui no sensor de temperatura do motor. Ora bem, meus senhores, no mundo perfeito, isto teria de ser feito a descontaminação do sistema, a lavagem do sistema, teria de ser substituído o depósito e tampa e depois abastecido com a concentração recomendada pela Audi de aditivo para prevenir este tipo de situação. 50% é aquilo que é a recomendação com o líquido de arrefecimento G13 e água. Agora é assim, a limpeza tem um detalhe muito importante, que é a limpeza não estraga, como muitas pessoas acreditam, que quando se faz as limpezas que pode danificar motores, juntas, etc., a limpeza não estraga, a limpeza revela problemas. Obviamente que pode haver um ponto ou outro do circuito que esteja, digamos, estanque por essa acumulação de ferrugem, pronto, em estado sólido, que a limpeza, o aditivo, os detergentes vão fazer com que essa limpeza, com que essa ferrugem seja diluída e que seja removida quando o circuito for drenado. É assim, qualquer limpeza ao sistema de arrefecimento do motor tem o risco de surgir uma fuga, ou duas, ou três, depende da contaminação e depende também, muitas vezes, do grau de agressividade que a própria lavagem poderá ter. Okay?
Nestes casos, e neste caso em concreto, este carro nunca foi assistido cá, obviamente que aquilo é negligência na manutenção ao longo do tempo. A Audi recomenda a troca do líquido de arrefecimento a cada 2 anos. E obviamente que se não fizer a mistura, essa concentração, essa mistura entre água e aditivo, neste caso G13, vai começando a deteriorar e água em contacto com ligas metálicas dá o fenómeno da corrosão. Pronto. Ao fim de algum tempo, às vezes anos de andar assim, o resultado é este. Surgem entupimentos, falta de eficiência no arrefecimento, danos em componentes e destruição até total, integral do sistema e do circuito. Neste caso em concreto, ou o proprietário assume a responsabilidade sobre uma eventual fuga, para além daquelas que já tem 1 ou 2 pontos pequenos de fuga que poderão neste momento estar tapados, mas ao fazer a limpeza eles vão ficar abertos. Ou o proprietário assume esse risco, ou então mais vale não mexer, porque de repente pensa-se que se vai gastar X e num abrir e fechar olhos passa-se a gastar Y. E o problema não é da oficina, a culpa não é da oficina. E lá está, é daqueles trabalhos que têm de ser bem comunicados ao proprietário e depois as pessoas têm que ter noção que há um risco e não é esse o papel da oficina assumir esse risco. É tão simples quanto isso. Se me dissesse assim, olha, o carro foi sempre assistido aqui, na tua oficina, portanto, se me tivesses dito, eu teria prevenido e isso não teria acontecido. Aí sim, era outro assunto, eu teria de assumir a minha responsabilidade. Agora não é o caso, este carro nunca fez cá a sua manutenção e, portanto, não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso. E pronto, meus senhores, é aqui uma pequena chamada de atenção, digamos assim, porque isto é o pão nosso cada dia. Todos os dias entram carros na oficina com o circuito de refrigeração contaminado com ferrugem e, já sabem, no mundo ideal, o procedimento correto é descontaminação, lavagem do sistema, substituição do depósito e tampa. Em alguns casos também é necessário substituir bomba de água e termostato, quando a contaminação obriga a isso. E depois a adição do sistema com o líquido, com o aditivo correto, na concentração correta. Meus senhores, um forte abraço, fiquem bem, até ao próximo vídeo, um excelente início de semana para todos.